Selic em alta, FIIs em queda. Por que isso acontece? Bom, pessoal, para respondermos essa pergunta, primeiro nós devemos conceituar o que é a taxa Selic e o que são os FIIs, os chamados fundos de investimento imobiliários. Primeiramente, a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros e ela é determinada pelo governo. Então, a taxa Selic ela serve como base para as demais taxas praticadas no mercado doméstico, aqui no mercado brasileiro. Então, ela tem influência sobre todas as outras taxas de juros existentes. Por que isso acontece? Para a gente saber isso, a gente tem que entender também outro conceito, dos títulos públicos federais. O que são os títulos públicos federais, pessoal? Eles basicamente são títulos da dívida do governo. Então, quando o governo precisa de dinheiro emprestado, ele emite títulos públicos federais que vão dar as condições e os prazos destes investimentos. E quando uma pessoa investe em título público federal, ela empresta dinheiro para o governo, que é considerado o melhor devedor do nosso sistema financeiro nacional. Então, quando você compra título público federal, você investe esse dinheiro e você recebe em troca, no final de um determinado período, o valor principal que você investiu, mais um juros, que é a sua remuneração por ter efetuado este empréstimo ao governo. E esses juros, essa remuneração dos títulos públicos federais, tem como base a taxa Selic, que, como a gente havia mencionado, é a nossa taxa básica de juros aqui no Brasil. Bom, e os FIIs? Os FIIs são os fundos de investimento imobiliário. Como o nome já diz, eles são fundos de investimento, então, uma comunhão de recursos de vários investidores, então, várias pessoas diferentes com objetivos similares juntam seus recursos em uma comunhão e se constitui sob a forma de condomínio. Então, é basicamente pessoas juntando dinheiro e colocando como se fosse em um potinho, por isso a gente traz essa imagem. E dentro desse potinho, o dinheiro ele não fica parado, porque senão ele iria perdendo para a inflação, não ia ter uma rentabilidade interessante. Então, o dinheiro que entra nesse potinho, ele é utilizado em investimentos para esse dinheiro ir rendendo. Só que, pessoal, um FII, ele é um fundo de investimento, como o nome já diz, imobiliário. Então, ele vai estar investindo em ativos com lastro imobiliário ou diretamente na propriedade de determinados imóveis. Então, esse é o objetivo do FII, é ser um fundo de investimento que te dá exposição ao setor imobiliário, a empreendimentos imobiliários. Bom, feita essa ressalva, trazendo esses conceitos básicos, a gente pode iniciar, de fato, uma análise mais ampla sobre a influência que a taxa Selic tem nos fundos de investimento imobiliário. Bom, pessoal, agora que a gente já viu esses conceitos básicos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Felipe Jacques, eu sou assessor de investimentos credenciado pela Ancord e possuo especialização em investimentos Ambima. Bom, pessoal, vamos olhar agora então a relação entre esses dois conceitos, os FIIs e a taxa Selic que a gente viu previamente. Vamos pegar aqui e entrar mais precisamente na correlação que eles possuem, que na realidade é uma correlação negativa, ou seja, quando um está subindo, a tendência é que o outro esteja caindo, e vice-versa, quando esse que está caindo, volta a subir, a tendência é que o outro caia. Ou seja, eles possuem direções diametralmente opostas, é como se fosse uma gangorra, quando um está em cima, o outro está embaixo, e vice-versa. Isso é a correlação negativa. E essa é justamente a correlação entre os FIIs e a taxa Selic. Quando a taxa Selic sobe, a tendência é que a rentabilidade das cotas de um FII caia e vice-versa. Então, vamos entender por que isso acontece. Vamos supor que a Selic está em alta, está em 10% ao ano, por exemplo. A tendência é que as pessoas peguem esse seu dinheiro, que elas têm destinados para investimentos, e apliquem em títulos públicos federais, que são aqueles investimentos que, quando você aplica, você está emprestando ao governo, que é o agente mais seguro da nossa economia, é o melhor devedor do sistema financeiro nacional, aquele agente que tem a maior chance de te pagar de volta o valor que você investiu, mais os juros. Então, a taxa Selic, como ela serve como base para a remuneração dos títulos públicos federais, quando a taxa Selic está mais elevada, isso significa que os títulos públicos federais vão estar rendendo mais. Então, isso é um incentivo para as pessoas aplicarem em títulos públicos federais, ou seja, não entra tanto dinheiro para as cotas de FIIs, que as pessoas poderiam estar demandando. Não, esse dinheiro tende a se canalizar mais para os títulos públicos federais, pois eles são investimentos mais seguros que tem no mercado, justamente porque quem é seu devedor é o governo. Então, se a taxa Selic está alta, significa que os títulos mais seguros estão rendendo bem, então a tendência é que as pessoas apliquem nele.
Já se a Selic está em uma tendência de baixa, por exemplo, aqui um exemplo hipotético, esteja em 2% ao ano, a tendência é que as pessoas olhem, poxa, tudo bem, título público federal é um investimento mais seguro, mas está me pagando muito pouco. Nesse cenário hipotético, está me pagando apenas 2% ao ano. Então, de repente, algumas pessoas começam a migrar seus investimentos dos títulos públicos federais, que estão pagando pouco nesse cenário, e começam a colocar em outros ativos. Que ativos que normalmente são bem atingidos quando a Selic está em queda? As cotas de fundos de investimento imobiliário, porque imóveis tendem a ser investimentos seguros também. Eles têm um valor perene no tempo que tende a ser corrigido normalmente pela inflação e até um prêmiozinho de risco dependendo do estilo de FII que você vai investir. Então, quando a Selic está em baixa, a tendência é que algumas pessoas tirem dinheiro dos títulos públicos federais ou deixem de investir neles e apliquem em outras alocações. Muitas vezes, os FIIs se fazem como uma alternativa bem relevante, porque eles também têm uma grande segurança, porque ao investir em um FII, você está exposto ao setor imobiliário, que é um setor muito sólido e que se mostra bem, que se demonstrou desempenhando bem durante momentos até mesmo de crise, justamente porque trata de imóveis, que são bens tangíveis de alto valor que a sociedade enxerga valor e eles são confiáveis, possuem uma baixa volatilidade, então a tendência quase que natural é essa. Quando a Selic está baixa, as pessoas tendem a migrar muitas vezes para os FIIs. Tudo bem, mas não adianta ficar só falando aqui se nós não trouxermos dados. Então, na tela de vocês agora está aparecendo uma comparação entre o IFIX, que é o índice com os principais fundos imobiliários aqui do Brasil. Então, se os principais fundos imobiliários aqui do Brasil estão desempenhando bem, a tendência é que o IFIX suba. Se eles estão desempenhando mal, ou seja, se a cotação das cotas desse FII estiver caindo na média, a tendência é que o IFIX também sofra uma desvalorização. E a gente está comparando o IFIX, que está na linha laranja de vocês, com a taxa CDI de um dia, que ela é muito aproximada com a taxa Selic. Então a gente vai estar utilizando aqui mais como forma comparativa. Então considerem que a taxa DI, que está no gráfico, é basicamente a taxa Selic. Ela é muito próxima, normalmente 0,1% abaixo apenas. Então, para fins comparativos, vamos pegar o DI de duração de um dia útil aqui para a gente comparar. A gente pode ver que tem uma correlação negativa muito forte. Quando o gráfico de um está em tendência de alta, o outro passa a ter uma tendência de baixa e vice-versa. Então, aí na prática a gente consegue enxergar a correlação negativa entre a taxa de juros de curto prazo e o IFIX, que é o índice dos principais fundos imobiliários do Brasil. Mas, pessoal, o mercado, tanto no mercado de ações quanto de FIIs e em diversos ativos, o mercado está olhando para frente. Ele sempre precifica com relação à expectativa futura daquele determinado ativo. Não necessariamente quanto ele está rendendo hoje, mas quanto que ele vai estar rendendo no futuro e qual que é a segurança de que ele vai estar rendendo bem no futuro. Todas essas expectativas são canalizadas para uma precificação visando o futuro. Então, para isso, vamos comparar algo que também vise para o futuro. Vamos pegar a taxa, a curva de juros futura, vamos pegar o DI com vencimento em 2029, que é uma taxa mais de longo prazo, e vamos observar que ele possui uma correlação negativa mais forte ainda com o IFIX. Agora, então, na tela de vocês está aparecendo a comparação entre a curva de juros futuras do DI 2029 com o IFIX. Aqui a gente consegue observar que tem uma correlação negativa mais efetiva. Então, as tendências de quando um está em alta, o outro está em queda e vice-versa, são mais acentuadas nessa taxa de juros de longo prazo, justamente porque o DI Futuros ele precifica a taxa de juros que vai estar daqui para frente, assim como o IFIX possui as cotas de FIIs que estão sendo precificados tendo em vista a remuneração que eles podem pagar ao cotista no futuro. Por isso a correlação entre o DI Futuro e o IFIX se dá de uma forma mais precisa e de forma mais negativa, uma correlação negativa mais efetiva, mais precisa. Então aqui fica muito claro. E nós também podemos comparar, por exemplo, com NTN-Bs de longo prazo com o IFIX, porque o IFIX, os fundos imobiliários de forma geral, eles tendem a remunerar basicamente a inflação mais um prêmio de risco, porque os FIIs realmente possuem um risco maior do que um título público do governo indexado ao IPCA, por exemplo, IPCA+. Enfim, mas isso é assunto para outro vídeo que fica um pouco mais complexo, essa questão de precificação dos FIIs, mas pelo vídeo de hoje a gente fica com essa questão. Quando a taxa Selic está caindo, a tendência é que as cotas dos FIIs subam e vice-versa, mas principalmente quando a expectativa futura em relação à taxa de juros, que pode ser mensurada pelos DIs futuros, com relação às cotas dos fundos de investimento imobiliário, essa correlação tende a ser negativa mais forte, justamente porque os dois estão sendo precificados para frente, ao contrário das taxas de juros de curto prazo, que, como o nome já diz, são mais voltadas para o presente, para o curto prazo.
Então, pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Se você gostou, se achou o assunto interessante, deixe seu like. Se você quer utilizar alguma dessas formas como uma estratégia, de repente, de rebalanceamento da sua carteira, olha, agora eu acho que os FIIs estão subindo muito, vou tirar um pouco, botar em renda fixa, quando voltar a subir eu troco, enfim. Você pode usar diversas estratégias em cima dessas noções que são muito importantes. Então, de forma alguma, nós estamos recomendando investimentos aqui. Não, esse vídeo só tem a finalidade de educação financeira. Se você gostou, se você acha útil, se você, de repente, está pensando em alguma estratégia, deixe nos comentários. Ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. E nós temos um curso focado em fundos de investimento imobiliário, onde nós falamos, entre outras coisas, também nesse aspecto da correlação negativa, mas nós falamos de diversos outros temas, 100% focado em fundos de investimento imobiliário. Se você se interessou, o link vai estar aqui na descrição para este curso de FIIs.